Glórias a Deus, bom dia. Vamos louvar ao Senhor pelo que Ele é. Vamos louvar porque Ele precisa, nós precisamos dEle. Ele é exaltado, Ele está sobre todos nós. Vamos louvar ao Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, glórias ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nós.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a partir do horário que você estiver acompanhando a gente. Agora é aquele nosso momento de contribuição, o momento em que entregamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. E eu quero que você venha com generosidade para esse lugar, que você venha com o coração aberto em adoração, porque para nós esta é uma experiência de adoração. Poderíamos não ter esse momento no culto, mandar só lá no nosso WhatsApp, mandar nas nossas redes sociais o número da conta da igreja e pronto. Mas nós fazemos questão de que esse seja também um momento de culto, porque o é. Porque ofertar, dizimar, trazer a nossa contribuição é uma experiência de adoração, é uma experiência de louvor e mais, é uma experiência comunitária. Tudo que a gente faz aqui, nós não fazemos sozinhos. Não tem nenhuma família rica, milionária que paga as nossas contas ou resolve tudo pra gente. Não. A gente caminha no sustento de Deus através da contribuição de cada um. Muito ou pouco, ou mais ou menos, ou sei lá quanto. Mas é nessa soma que a gente caminha como igreja, que a gente compra a cesta básica e doa em comunidades carentes, que a gente investe para que esse culto chegue até você. É assim. E nós queremos continuar caminhando assim, nesse coletivo, nessa unidade e nessa generosidade que Deus do céu tem derramado no nosso coração. Que continue assim e que nada falte aí na sua mesa jamais. Pelo contrário, que a sua mesa transborde para o lado de cá, para que cheguem outras mesas também. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela generosidade que desce do alto e que alcança-nos. E que o Senhor agora receba os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Receba como adoração e louvor a Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Glórias a Deus. Nós continuamos aqui com a nossa série, nosso fôlego de vida, que é o Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar para ler o Evangelho de João comigo. Evangelho de João, no capítulo 16, versículos de 8 a 15. Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 8 a 15. Olha só o que diz a palavra de Deus para a gente. Eu leio na NVI, a Nova Versão Internacional, é a Bíblia que a gente costuma, a versão bíblica que a gente costuma usar aqui na igreja. Jesus dizendo, nas palavras de João Evangelista: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso que eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Vamos orar? Pai amado, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale conosco aqui presentes, e fale também com quem nos escuta ou nos assiste nesse momento, do jeito que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Estamos no mês de junho. O mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. É difícil pronunciar. Mas fala de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais, assexuais e o plus aí para outros grupos que porventura não estejam nessa sigla. Não é novidade para todos nós, no cenário brasileiro e talvez mundial, a tensão entre o chamado, este movimento, né, que era só LGBT, era mais fácil, agora tem um monte de siglas, e os evangélicos. Existe uma tensão social entre nós. E seria uma cegueira para a gente não olhar isso, não prestar atenção nisso e não tentar entender o que isso significa. E lógico que a gente olha para isso e a gente olha para a nossa sociedade e a gente caminha justamente nessa tensão, vamos dizer, da realidade da Bíblia Sagrada. Eu aprendi com os meus mestres e busco fazer isso. Olhar o jornal do dia, olhar a realidade social que nos afeta e olhar para a Escritura. E buscar, a partir da Escritura, a resposta para essa realidade que está aí na sociedade, que está aí na TV, que está aí na internet, que está aí, que está na nossa volta, que está dentro da nossa casa, que está dentro das nossas famílias, que está entre nós. E recentemente nós assistimos, se você não assistiu agora, provavelmente você vai ficar com vontade de ver, mas a campanha do Burger King. E nessa campanha publicitária do Burger King, é um vídeo de 1 minuto e pouco, mas que traz crianças de famílias homoafetivas, falando da questão da homoafetividade como algo natural, normal, talvez assumindo um certo padrão, que na realidade, até onde eu entendi, é o padrão da casa delas. Porque na casa delas, os pais, 2 pais ou 2 mães, e etc. E aquilo afetou muito o nosso cenário evangélico geral, não só por essa tensão que já existe há anos, nessa discussão, nessa tensão ideológica, religiosa e etc., mas justamente por serem crianças, né? E aí, pelo fato de serem crianças, nos mobilizou mais, nos preocupou. Os pais, especialmente, se tornaram preocupados com isso, o que estão passando para as nossas crianças, ou estão usando as nossas crianças para um tipo de comercial, para transmitir uma ideologia que para muitos de nós é contrária à natureza, é contrária àquilo que Deus criou e etc. E por aí que se deu a tensão. E eu quero conversar um pouco sobre isso com você, que é um assunto muito delicado. Não é fácil de abordar isso, e eu tive que respirar fundo e tomar coragem para a gente conversar sobre isso aqui. Para a gente buscar na palavra de Deus e na jornada de Jesus nessa terra, como é que a gente responde a isso, como é que a gente lida com isso, como é que a gente trata deste assunto.
Em primeiro lugar, é verdade que o Gênesis traz lá que no princípio criou Deus o homem e a mulher. Deus fez o casal e do casal nasce a família. E essas famílias são multiplicadas sobre a terra. Então esse é o princípio bíblico que a gente traz em primeiro lugar. Quando a gente olha para o Gênesis, não tem escapatória dessa lógica do homem e da mulher, desse casal que formam a família. Mas é verdade também que esse ideal de Deus, ele não passou das primeiras páginas da Bíblia. Por que não passou das primeiras páginas? Porque no capítulo 3 nós já temos um irmão matando o outro. Então, olha só, a primeira família, essa família que em tese na nossa cabeça seria o ideal. Papai Adão, mamãe Eva, filhinho Abel, filhinho Caim. E o que acontece? Caim mata Abel. Essa é a primeira família da Bíblia. Então, nós temos um imaginário ideal de família, mas que no chão da vida, nessa terra contaminada pelo pecado, já não foi tão ideal assim, porque um irmão já matou o outro. Mas ainda assim, Deus insiste com a humanidade. É verdade que ele dá um reset na humanidade, lá inundando a terra com água no grande dilúvio, mas salva Noé e sua família. Mas com Noé e sua família, mesmo salvos e Noé tido como justo por Deus, há um incesto. Depois que a arca aterrissa e que Noé faz vinho, aliás, Noé bebe e fica bêbado, ainda não é o incesto em si, mas há os irmãos que veem a nudez do pai, e aquilo vira um problema, Noé amaldiçoa Cã e etc. Então vê que a família tem uma série de complicações. E em toda a história bíblica há essas complicações, há esses incestos. Ainda no Gênesis, os irmãos vendem José do Egito como escravo, mente para os pais, dizem que o irmão morreu quando o irmão foi vendido como escravo. Essas são as famílias da Escritura. Mas Deus está insistindo e dando a sua lei. É verdade, quanto à homoafetividade, porque falar em homossexualidade dá uma ideia negativa, né? Mas a homoafetividade tem condenação na Escritura Sagrada muito dura, especialmente em Levítico, especialmente em Deuteronômio, quando é condenado à morte aquele que tinha relação com alguém do mesmo sexo. Mas a gente não pode negar que é também condenado à morte aquele que tinha relação com animais. É também condenado à morte aquele que desobedecia aos pais. Desobediência aos pais, no tempo da lei do Pentateuco, tinha condenação de morte. Se o pai denunciasse o próprio filho como desobediente, esse filho era apedrejado até a morte. É verdade também que havia condenação de morte para adúlteros. Uma mulher ou um homem pego em adultério, tendo uma relação sexual com alguém casado ou fora do casamento, era condenado à morte. Tanto que a mulher pega em adultério é trazida para Jesus, e os homens com as pedras na mão. É verdade que era abominação para Deus, ou pelo menos descrita na lei do Antigo Testamento, comer camarão, comer frutos do mar, como a gente conhece hoje, porque era tido como alimentos impuros, carne de porco, etc. Então, essa realidade do Antigo Testamento que condena a homoafetividade, condena uma série de outras coisas também. E a gente precisa considerar isso. A gente precisa lidar com isso. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente não vê Jesus dar uma palavra sobre isso. Jesus fala muita coisa, Jesus fala sobre o dinheiro, Jesus fala quebra o sábado, Jesus cura pessoas, Jesus fala contra os religiosos, Jesus fala contra o império, mas ele não dá uma palavra sobre a questão homossexual. A gente não vê, não aparece nos evangelhos isso. Mas é verdade que em Romanos, Paulo escreve no capítulo 1, dizendo que Deus entregou os pecadores a sua própria concupiscência, a sua própria depravação, a ponto de
terem sexo ou terem relações íntimas um com o outro, e a gente entende claramente aquilo como uma relação homoafetiva comum em Roma nos tempos do apóstolo Paulo. Em Coríntios também o apóstolo Paulo vai falar da imoralidade sexual. Olha só o que diz o texto bíblico. Se você for comigo, eu citei Romanos 1 primeiro, né? É um texto mais usual aí. Mas Paulo também fala em imoralidades sexuais em outros textos. Ou mesmo em Apocalipse, cadê o texto? Que fala sobre a condenação. Em Efésios, por exemplo, que fala que anteriormente, Efésios 2, 3 a 5, fala que anteriormente nós também vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos impuros, como éramos por merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, nos amou e nos deu uma nova vida em Cristo e etc. Falando dessa nova vida, não fala deste pecado em específico, mas fala de vários outros. Fala de nós crucificarmos as nossas paixões na cruz de Cristo. E há muitos outros textos que nos acendem a luz a respeito dessa realidade. Olha só, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? E a ideia de perverso aqui, para alguns interpretadores bíblicos, tem a ideia da homoafetividade, da perversão sexual, né, daquilo que seria perversão sexual. Mas ele diz, mas não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, uma lista de pecados. E nesse caso, ou pelo menos nessa tradução bíblica, os homossexuais estão aqui listados como, dentre outros pecadores, que não herdarão o reino do céu. Bom, a gente está nessa tensão. E aí, conversando essa semana com um dos pais da igreja, ele falou para mim, eu descanso nesse texto de João, capítulo 6, que diz que é o Espírito de Deus que convencerá a todos a respeito do pecado, do juízo e da justiça. E realmente esse texto de João, e é a fala de Jesus em João, está em consonância com o texto de Zacarias, que diz assim, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a primeira coisa que temos que ter em mente é que o convencimento a respeito do pecado, do juízo e da justiça, vem do Espírito de Deus. Este convencimento vem para aquele que nasceu de novo. E nós não podemos encucar na cabeça de alguém aquilo que é para nós uma verdade bíblica espiritual. Porque essa ação de conversão, de entendimento de pecado, vem pelo Espírito de Deus. Não vem pela força, não vem pela imposição. Todas as vezes que a igreja tentou impor a sua verdade, a igreja tomou caminhos muito perigosos. Na Idade Média, a igreja impôs a sua verdade e matou cientistas como Galileu Galilei, matou muitas mulheres acusadas de bruxaria, matou muitos protestantes que não queriam obedecer, uma vez que a igreja que dominava era a igreja católica apostólica romana. Então, quando a igreja dominou e impôs a sua verdade, foi muito perigoso. Aliás, o nosso país já foi um país cristão oficial. Quando nós éramos uma colônia de Portugal, a religião católica era a religião oficial do Brasil. E sabe o que se fazia com os crentes na época? Os crentes eram apedrejados, os crentes não podiam enterrar seus mortos nos cemitérios da cidade, os crentes não podiam casar. Você sabia que teve um tempo no Brasil em que os evangélicos não podiam casar? Porque quem fazia o casamento era o padre. A certidão de casamento saía da igreja católica. E se o casal fosse pagão, não fosse batizado na igreja católica, não podia casar. Até porque para a igreja católica casamento é sacramento.
vivia amaziado, se dizia, os crentes. Porque não podia casar, porque era o padre que casava. E eles não submetiam à autoridade do padre, não tinha cartório, não tinha Estado para esse tipo de coisa. Tanto que nasceu aqui em São Paulo o cemitério dos protestantes, que existe até hoje. Era um cemitério para enterrar os protestantes, os evangélicos, já que não poderia enterrar num cemitério católico, porque na cabeça católica, enterrar o pagão num campo, num solo católico, iria contaminar aquele solo. Então não podia enterrar o pagão. Eu lembro, já contei essa história, que a minha avó paterna, eu perdi um irmão com 3 anos, e a minha avó paterna trouxe um padre escondido para o necrotério do hospital para batizar o meu irmão depois de morto. Porque não podia enterrar pagão. Como meu irmão não foi batizado na igreja católica, minha mãe é evangélica, meu pai é católico, a gente não foi batizado na igreja católica. E aí a minha avó fez questão de batizar o meu irmão depois de morto com meningite, um risco danado dela se contaminar, inclusive do próprio padre, mas fez lá o ritual de batismo para que ele não fosse para o inferno e não morresse pagão, morresse cristão, batizado. Essa é a cabeça cristã oficial. Depois nós passamos por transformação de um Estado laico, de um Estado sem religião, e aí houve espaço para outras religiões, para outras ideias, para outras compreensões, inclusive para o próprio crescimento evangélico. Mas é fato, nós ainda somos um país majoritariamente cristão. No último IBGE, apontou que nós somos 87% ainda de cristãos no Brasil, declarados. Mais ou menos 60 e pouco católico, 20 e pouco evangélico. Isso no censo de 2010, 2020 a gente não teve censo. Essa é a nossa realidade. Agora, por que nos afeta tanto este tema, a homoafetividade? No último censo do IBGE, sabe quantos casais se declararam homoafetivos? Casamento homoafetivo mesmo, casal homoafetivo, em percentual no Brasil, 0,1%. Lógico, a gente está falando de pesquisa do IBGE. O IBGE pergunta e a pessoa responde o que ela quer. Mas ela respondeu isso. O movimento LGBTQIA+, diz que eles são cerca de 10% da população brasileira que é homoafetiva. Talvez seja 10%. Talvez seja menos, talvez seja mais. Difícil saber. Mas por que a gente se afeta tanto se a gente é uma maioria tão grande de 80 e tantos % de cristãos? Mas, por razões que só Freud pode explicar, essa afetação sexual nos incomoda muito. E a gente fica muito preocupado, a gente fica muito incomodado. Às vezes me parece que isso... eu já ouvi na fala de alguns, que é melhor ter filho bandido do que filho gay, coisas desse tipo. Porque essa coisa nos aterroriza de alguma forma. E uma ideia é a gente pensar, bom, como eu conversei com esse pai essa semana, não, para mim o Espírito Santo é que vai fazer a obra. E eu estou tranquilo aqui, o Espírito Santo vai fazer, eu não vou entrar nessa seara de forma pública e nem de forma privada, porque o Espírito Santo é que vai convencer meu filho, minha filha do caminho certo. Isso é verdade, até certo ponto. Por quê? Porque a gente tem que ler a Bíblia como um todo. E uma regra hermenêutica fundamental, uma regra de interpretação bíblica importante, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a gente nunca usa um texto bíblico isolado para ter uma verdade. A gente sempre usa o todo bíblico. E sempre contrapondo um texto com outro. Especialmente quando os textos têm um paradoxo. O paradoxo é aquela ideia de possível contradição. Ou possível tensão entre os textos. E às vezes acho que a Bíblia é cheia disso. A própria tensão entre o Novo e o Antigo Testamento é muito clara. E há tensões entre textos que a gente compara, vai e volta,
para entender. E a má teologia é que faz teologia de versículos isolados. A boa teologia faz teologia do todo da Bíblia, comparando, intercalando textos, traduções, versões, linguagem original e etc. A gente não tem tempo para todos os detalhes aqui, mas, por exemplo, Provérbios diz o texto conhecidíssimo para nós: instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Provérbios 22:6. Esse é o texto super citado para os pais, para que instrua os filhos. É um texto que a gente leva adiante das nossas aulas de Bíblia aqui. Instruir a criança no caminho que deve andar. Então, se existe o Espírito Santo de Deus a iluminar o humano a respeito da verdade, existe uma responsabilidade do adulto em instruir a criança. Deuteronômio também fala no Shema, ouça, ó Israel, o Senhor, seu Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. E que todas essas palavras que te ordeno hoje estejam no teu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse quando eles estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando eles se deitarem, quando eles se levantarem. Então veja que nós confiamos na ação do Espírito para a instrução na verdade, na justiça e no juízo, mas nós temos uma responsabilidade gigante, e nós adultos especialmente, de instruir a criança no caminho que deve andar, e de ensinar que o nosso Deus é um Deus único, e nós devemos ensinar a respeito desse Deus único para os nossos filhos, quando eles se deitam, quando eles se levantam, quando eles estão à mesa, quando eles estão em pé, quando eles estão sentados. A ideia é, em todos os momentos, é momento da gente instruir a criança, é momento da gente passar e transmitir a fé a essas crianças. E por que eu estou falando disso? Porque o comercial do Burger King nos afetou especialmente pela perspectiva da infância, pela perspectiva da criança, e provocou comoção. Mas o que a gente tem que entender, em primeiro lugar, é que dentro do aparato estatal, a criança é responsabilidade dos pais, em primeiro lugar, depois da família expandida, depois da sociedade como um todo e, por fim, do Estado. Então, em última instância, ou em terceira ou quarta instância, a criança de qualquer um diz respeito a nós, mas isso em terceira e em quarta instância. Porque em primeira instância as crianças dizem respeito aos pais. Em segunda instância as crianças dizem respeito à família expandida. Tanto que quando os pais perdem a guarda de uma criança, procura-se os avós, procura-se tios, procura-se a família expandida. E só por fim, procura-se a sociedade como um todo, representada pelo Estado, que vai proteger. Isso que diz o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber que aquelas crianças do comercial têm como responsabilidade primeira, responsável por elas primeiramente, os pais delas. E aí, se os pais são héteros ou homoafetivos, isso é uma questão deles, com os seus próprios filhos. E nós, do lado de cá, temos que estar atentos sim, e aí foi uma outra conversa com outros pais da igreja que nós tivemos, e vamos ter mais conversa sobre isso especificamente, nós conversamos com os líderes, mas vamos convocar os pais. Você que é pai já fica atento, pai, mãe, sobre como sim, nós ensinamos os nossos filhos. E isso é uma recomendação bíblica importante. Instrua a criança no caminho que deve andar. Fala com a criança que o Senhor, seu Deus, é o único Deus, e etc. E aí, isso vai ser a nossa economia em casa. De como a gente instrui os nossos filhos. Como a gente traduz uma realidade de família para essas crianças. Para mim, a realidade de família com 2 homens ou com 2 mulheres me é estranho. De fato, para mim não é uma coisa natural. Mas eu respeito profundamente. Sabe por quê? Porque não é natural um neto criado pela avó. Mas acontece, não acontece? Não é natural
casais se divorciarem e os filhos serem criados só pela mãe ou só pelo pai. Também não é natural. Natural é pai e mãe juntos, criando seus filhos. Não é natural crianças abandonadas, porque nem o pai nem a mãe quiseram cuidar, ou tiveram condições de cuidar, ou estão presos, ou violentaram, ou perderam a guarda por qualquer outro motivo. Não é natural. Não é natural crianças em orfanato. Não é natural. Uma série de coisas não são naturais e não são planejadas por Deus, mas elas estão aí no nosso mundo. Elas estão aí. Elas estão aí com as suas avós, com as suas mães solteiras, com os seus pais divorciados, com pessoas no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento, estão aí. Pessoas homossexuais, pessoas heterossexuais, pessoas com os mais variados fetiches sexuais, estão aí. Elas estão aí na sociedade, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então nós temos uma verdade bíblica e uma instrução bíblica que inclusive é variada na interpretação e na aplicação. Muita gente lê a Bíblia e entende de formas diferentes, por isso nós temos tantas ramificações que saem da mesma Bíblia. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender isso. E segundo, nós temos que olhar e cuidar, em primeiro lugar, das nossas crianças. De como a gente os instrui, de como a gente os ensina, de como a gente caminha com eles. E isso me afeta profundamente, porque eu sou pai recente, pai fresco, dizem alguns. E isso me afeta, a minha preocupação. E eu sei que o meu discurso, para o meu filho especialmente, falará muito menos do que a minha vida. E eu tenho o desafio de caminhar com ele em todos os temas que estão postos nessa sociedade. Inclusive, ou principalmente, na sua educação sexual. E na sua educação nos mais variados temas. E o que a gente deve levar em conta diante disso, diante de uma propaganda dessa, que pode nos mobilizar, nos afetar, depender da nossa cabeça, mais ou menos tradicional, mais ou menos conservadora, é que ainda nós somos, pelo 12º ano consecutivo, o país que mais mata transexuais. Então a gente também tem que lembrar disso. Então, quando a gente olha essa realidade, a gente também tem que lembrar tudo que está por trás disso. E eu queria também te orientar a separar as coisas. De que forma separar as coisas? Porque dentro desse espectro da homoafetividade, nós temos muitas variações. Primeiro, nós temos pessoas cristãs com atração homoafetiva e que lutam contra isso. Que estão nas nossas igrejas. Casadas, solteiras, divorciadas, de todos os jeitos. Elas têm uma tentação neste tema, nesta área, e lutam com isso. Atendi muita gente com essa dificuldade. Caminhei pessoas, como já falei, nas diversas condições, de casada, de solteira, de divorciada e por aí vai. Esse é uma coisa. Existem outras pessoas que vivem de fato uma vida homoafetiva, ou já viveram, e têm uma luta com isso, uma dificuldade, ou uma compreensão de que isso não é certo, e aí aquilo as afeta dentro delas, e é uma complicação. E elas sofrem, e elas oram, e elas jejuam. Mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. E mais uma vez, essas pessoas sofrem com isso. E mais uma vez, são pessoas que às vezes têm casamentos heterossexuais, mas que sofrem com tentações homossexuais. Pessoas que são sozinhas, mas que tiveram as suas histórias homoafetivas. Que viveram suas histórias, às vezes, no ambiente da igreja. Que viveram suas histórias, às vezes, com líderes da igreja. Ixi, tanta coisa por aí. E pessoas que sofrem com isso. Esse grupo é o grupo que a gente mais acolhe, que a gente mais lida no ambiente da igreja, e que a gente ora junto e que a gente caminha junto. E que são tão pecadoras quanto eu e você, e a gente vai tentando lidar.
Agora existe um terceiro grupo de pessoas que se entende homoafetiva e estão bem com isso. Entendem isso como uma coisa natural, normal, passível de aceitação e pronto. Essas pessoas são as que apareceram no comercial do Burger King. Essas pessoas são as que estão nas manifestações por aí. Essas pessoas estão, ou não estão em manifestações nenhuma, mas estão vivendo suas vidas. E não tem religião, ou a religião que elas aderiram trata isso com naturalidade. Há religiões que tratam a homoafetividade com naturalidade. Inclusive, há um ramo cristão de aceitação, tido como mais progressista, mais liberal, etc. Mas tem igrejas cristãs que tratam a homossexualidade como naturalidade. Eu conheço pastor homossexual. É estranho? É estranho, mas tem. E eu respeito, mesmo não lendo a Bíblia do mesmo jeito que ele lê. Há esse outro grupo. E há uma quarta coisa que não é exatamente a pessoa, mas é a ideia, é a ideologia. Que é o discurso que vem a partir de movimentos, de instituições. Que talvez seja quando a gente mais se incomoda, quando a gente vê uma pauta no Congresso X ou Y, uma lei, um movimento e tal. Então, a gente precisa, e talvez isso nos ajude a separar as coisas, entre a ideologia e a pessoa. E conversando há pouco com o Lucas aqui, a gente estava falando que a gente, como igreja, lida com pessoas e não com ideologias. Nós lidamos com pessoas. Então, quando a pessoa chega aqui, ou como nós vamos até ela nas ruas, a gente está interessado na pessoa. Em pregar, em orar e acolher, evangelizar a pessoa. E essa pessoa pode ser gay, pode ser trans, pode ser lésbica, pode ser ladrão, pode ser polícia, pode ser juiz, pode ser delegado, pode ser promotor, pode ser mendigo, pode ser o que for. A gente tenta tirar o rótulo e enxergar a pessoa. É difícil? É difícil. Porque nós somos rotulados o tempo todo e nós rotulamos. Em todos os aspectos. Na sexualidade, na classe social. Basta você ver a roupa que a pessoa está vestindo, basta você ver o carro que ela dirige, basta você ver a profissão que ela tem, basta você ver o bairro que ela mora, a gente já rotula. Você mora onde? Mora em Guaianazes ou mora em Perdizes? É um rótulo. Você tem carro ou você anda de ônibus? É outro rótulo. Você usa a roupa de marca ou você compra a roupa lá no meu bairro, no Brás? É outro rótulo. E o rótulo da sexualidade talvez seja dos maiores deles. Você é hétero, você é homo, você é outra coisa. Mas em primeiro lugar, meus irmãos, e eu quero caminhar para o final. Aliás, em segundo lugar, porque o primeiro lugar é, vamos educar as nossas crianças, biblicamente. E você, pai e mãe, é o primeiro responsável pela educação de seus filhos. Isso é um privilégio e uma responsabilidade sua. Agora, nós como igreja e eu como pastor, quero te ajudar. Quero te dar base bíblica, quero te oferecer base teológica para te ajudar a você discipular os seus filhos. Educar os seus filhos na palavra do Senhor. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós não lidamos com ideologia. Nós não lidamos com discursos ideológicos, nós lidamos com pessoas. Nós estamos afetando pessoas. Jesus, o tempo todo no Evangelho, embora ele tivesse embate com grupos sociais, como religiosos, como romanos, ele focou nas pessoas. Curava, vai e não peques mais, vai lá, recomeça a tua vida, nasce de novo e tal, com as pessoas. Então isso já nos ajuda, porque tira a gente dessa discussão de ideias e desse conflito de xingamento de um contra o outro, não sei o quê, e põe a gente aqui, no tete a tete. Porque esta, meus irmãos, é a minha experiência.
Eu posso ter 1000 discursos, e eu já tive em manifestação pública, eu já tive em vários momentos em arena pública. Mas como pastor, eu aprendi a lidar e cuidar de pessoas. E todas as pessoas homoafetivas que eu atendi e que eu caminhei junto eram pessoas em profundo sofrimento. Com aquela condição. E o máximo que eu tinha de fazer ali era me compadecer e tentar ajudar. E às vezes os pais também, diante de filhos com tendências homoafetivas, também em sofrimento. Porque eu sei que os pais também sofrem. E também sentei com pais chorando e oramos e dissemos, vamos caminhar. Mas pôr seu filho para fora, matar, não vai resolver. Isso a gente já sabe que dá mais errado. Vamos caminhar, vamos entender, vamos procurar, vamos saber, sei lá. Não sei também, não tenho todas as respostas para isso, mas vamos aqui orar junto, jejuar, falar com Deus e tentar lidar com isso. Mas sempre lidar com as pessoas. Sempre com as pessoas e não com as ideologias. Ah, pode ter um momento de um embate público de ideias? Pode ter. Pode ser que em algum momento você me veja num embate público de ideias, de teologia, de discussão pública. Pode ser. Como a gente está o tempo todo na internet, pode ser que isso venha a acontecer. Mas mesmo que isso aconteça, mesmo que haja um embate público, e aí sim, nesse embate público, nós estamos livres para colocar as nossas ideias, para dizer o que pensamos a respeito disso, a respeito daquilo, nós temos o foco nas pessoas, em primeiro lugar. E a gente não precisa ter medo do movimento LGBT. Não tem por que a gente ter medo deles. E não tem por que eles terem medo de nós. Pelo menos eu acho que nós não somos daqueles que querem matá-los. Espero que não. Pelo contrário, nós queremos amá-los, acolhê-los. Agora, nós estamos no Estado laico e temos a nossa liberdade de crença. A nossa liberdade de leitura bíblica e de entender as coisas como a gente entende. Por exemplo, eu sou livre como pastor para aceitar ou para celebrar ou não celebrar qualquer tipo de casamento. Eu digo sim ou não. A nossa igreja diz sim ou não. A gente é livre. Se você me perguntar, pastor, você celebraria um casamento homoafetivo hoje? Não. Não celebraria. Teria enorme dificuldade de celebrar uma união que eu entendo que, biblicamente, não conversa. Mas celebrei casamentos com casais homoafetivos no auditório. Celebrei casamentos com casais homoafetivos de padrinhos. Tudo bem. São pessoas dignas do nosso respeito, alvo do nosso amor, com as quais a gente precisa caminhar. E esse mundo está em constante transformação. E esse é um dos temas que nos atravessam com dificuldade. Mas temos muitos outros, como o papel da mulher, como o racismo estrutural, como o problema da exclusão das pessoas pobres, como o meio ambiente, como uma série de outros problemas que nos atravessam, que afetam o mundo e o nosso país, corrupção, tantos outros. E em cada um deles a gente vai ter que buscar o respaldo bíblico para caminhar, para conviver, para traçar uma linha para a nossa vida e para ensinar os nossos filhos. Lembrando que nós ensinamos os nossos filhos muito mais com a nossa vida do que com os nossos discursos, sejam eles quais forem. Então, gente, eu quero caminhar para o final com você, dizendo que se você se preocupa com a educação dos seus filhos, estamos juntos, eu também, com o meu e com o seu, da nossa comunidade. E eu quero muito que a gente se encontre, que a gente converse sobre isso, que a gente aprenda a discipular os nossos filhos, porque, de fato, eles estão no mundo e vão ter que criar as respostas deles para os mais variados temas.
na escola, depois na faculdade, no ambiente de trabalho. E a gente precisa discipulá-los, prepará-los, caminhar junto com o Espírito Santo de Deus, para que a gente instrua, e orando para que o Espírito de Deus cele aquela instrução que a gente deu. Eu acho que este é o movimento. A gente instrui, a gente prega, a gente discipula, e a gente ora para que o Espírito Santo cele aquele ensino, crave aquela verdade nos corações, principalmente nos corações dos nossos filhos. Esse é o meu desejo para você, e nós somos uma igreja que quer acolher todos, todas, todes. Nós queremos acolher, nós queremos amar, nós queremos caminhar junto e orar para que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada casal, de cada família, de cada história, transforme cada pecador, mude ou faça com que a pessoa resista a cada uma das tentações, sejam elas quais forem. É isso que a gente quer, e é isso que eu gostaria que você fosse junto com a gente. Primeiro lugar, compromisso de discipular os nossos filhos. Segundo lugar, instrução na palavra e oração para que o Espírito Santo cele em cada coração essa mesma palavra, essa palavra de Deus, não nossa. E terceiro, não aos embates ideológicos, e sim ao acolhimento e amor às pessoas. As pessoas, elas sim importam para nós, elas sim importam para Deus. Jesus diz que uma vida vale mais do que o mundo todo. E é dessa uma vida que a gente vai atrás, de uma em uma, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado, são tantos temas, Senhor, são tantos desafios do nosso tempo, da nossa sociedade, do nosso mundo, que às vezes a gente até fica meio perdido. Muitas vezes a gente não tem o que fazer, para muitas coisas a gente não tem uma resposta. Mas eu quero pedir que o Senhor nos ajude, nos instrua com a Tua palavra e com o Teu Espírito Santo iluminando, fazendo a gente entender. E mais do que entender, fazendo o nosso próprio coração ser transformado a cada dia, Senhor. Ajuda a gente a ser transformado por Ti, a discipular os nossos filhos e a amar as pessoas, todas elas, com todas as suas diferenças, Pai. Que a gente seja uma igreja acolhedora e que não se furte de olhar para a realidade, de olhar para a Escritura Sagrada e procurar resposta e respaldo para cada desafio, para cada tema, para cada realidade que nos afeta cotidianamente, Senhor. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana. E tamo junto em tudo. Tá bom? Tchau, tchau.